Pessoal, hoje nós vamos falar da linguagem Basic no dialeto Small Basic. Para isso, nós vamos abrir a interface gráfica do Small Basic e vamos criar um programa, nosso primeiro programa. Então eu vou até o menu File. Aqui, observe que o primeiro arquivo parece que está repetido, né? O cores1.bas, cores1.bas. Na verdade, a primeira linha é onde eu escrevo o nome, eu entro com o nome do arquivo, sendo um arquivo novo, aí eu clico em novo, new, tá bom? Então, o nosso programa vai se chamar Hello 1. Vamos colocar a extensão .bas, como os outros aqui, ó, que é típica de arquivos que rodam em Basic, tá? E aí clicamos o new. Voltamos ao menu inicial e lá está o nosso programa, Hello 1.bas. Se eu clicar, abre então o editor de código, né? E podemos observar que já temos aqui duas linhas que foram que automaticamente foram criadas. São linhas de comentários. Esse comando REM ou REM significa remember, lembre, ou lembrar. E o argumento é o texto que eu quero lembrar. Tudo bem? Aqui, Small Basic é um argumento, a data de criação do programa também é um argumento do segundo comentário. E uma coisa interessante é que, de certa forma, nós já temos o programa pronto, só que se eu tentar rodar esse programa, nada acontece. Por que nada acontece? Porque o comando rain ele não é interpretado. É um dos poucos comandos que não são interpretados. Tá bom? Aí, só uma coisa, eu posso mudar esse comando para letras minúsculas. Observe que ele sai em maiúsculas, eu posso mudar para minúscula e não tem problema nenhum. Na verdade, eu posso misturar maiúscula com minúscula, trocar aqui a caixa ou case à vontade. Tá? Por quê? Porque o Basic é case insensitive, ou seja, ele não depende da caixa ou do case, se maiúsculo, se minúsculo, não tem problema nenhum, ele vai interpretar, ok? É, vamos colocar aqui mais dois tipos ou formatos de comentários. Esse formato, que não é muito comum nas linguagens, nos dialetos de Basic, que é a cerquilha, sustenido, jogo da velha. E então vamos usar isso daí como no início da linha, isso significa comentário também, não é comando, simplesmente delimita um comentário. Então podemos colocar assim, o objetivo do nosso programa nesse comentário: manipulação de texto. Observe que eu não vou usar cedilha, tio, acento agudo, acento grave, tá bom? Para rodar em qualquer terminal. Não tem problema de interpretação daqueles caracteres, tá? E o outro tipo, nós temos mais um tipo que é o tipo mais comum, que é o apóstrofo. Também um apóstrofo inicia um comentário. Vou colocar então o ambiente, por exemplo, que é o Windows, neste caso, e nossa interface gráfica do Small Basic, ok? Então nós já temos quatro comentários, dois criados automaticamente, sendo que do segundo eu só mudei a caixa, ou seja, de maiúscula para minúscula, e dois que eu adicionei, um começando com jogo da velha e o outro começando com um apóstrofo. Tudo bem? E vamos aproveitar esse comentário
começando com cerquilha, o jogo da velha, e organizar o nosso programa em duas partes, em duas sessões. A primeira sessão seria a sessão de dados. E a segunda sessão de comandos. Bom, vamos lá. O programa, então, ele tem comandos e tem dados. Os dados são os argumentos dos comandos. Ok? Então, o comando ele precisa ter um argumento. O que, que ele está comandando? Qual é o dado que ele vai trabalhar? Com que dado ele vai trabalhar? Então, vamos colocar aqui o comando mais comum, o primeiro, o comando mais básico do Basic, que é o comando print. Tudo bem? Então, vamos tentar rodar o programa para ver o que acontece. Run. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque a função integrada print, né? Print é uma palavra-chave que se refere a uma função integrada da linguagem. O que faz essa função? Ela imprime na tela ou escreve na tela algum dado, alguma informação. Mas como não foi passado nenhum dado como argumento de print, nada é impresso, nada é escrito na tela. Na realidade, existe o que é impresso na tela é uma linha em branco, que a gente não vê, ou seja, uma linha vazia, que a gente não vê. Tá. Mas vamos colocar um dado aqui como argumento. Vamos colocar o número 1, por exemplo. Tá? Agora, a minha função já tem um dado a ser impresso. Vamos ver se funciona. Pronto, funcionou. Imprimiu 1. Tá. Mas digamos que eu não quero um valor numérico, eu quero um valor textual. Por exemplo, eu quero que ele imprima oi. Vamos ver se ele imprime. Não imprimiu. Por que, que ele não imprimiu? Porque para que ele entenda que o dado é um texto, eu preciso envolver esse dado com aspas duplas. Só assim ele vai entender que aquele argumento é um texto. Vamos ver agora como funciona. Olha lá, funcionou. Então, é isso. Eu tenho basicamente dois tipos de dados: os numéricos e os textuais. Os numéricos, tudo bem, eu só coloco ali o dado na frente, como eu tinha feito com um, e ele vai imprimir. Já os textuais, eu preciso para que ele entenda que é um texto, eu tenho que envolver aquele valor entre aspas. Tá claro? Muito bem. Porque quando eu não envolvi com as aspas, o que aconteceu? Ele imprimiu zero. Por que, que ele imprimiu zero? Ele entende que esse dado. Primeiro, ele sabe que não é um texto porque não está entre aspas. Então, ele deduz que seja um número. Só que qual é o valor desse número? Esse valor não está definido. Então, ele assume que é zero. Só isso. Poderia ser aqui x, por exemplo. Vai continuar imprimindo zero. Por quê? Porque não foi definido o valor. Então, nós chegamos aqui num ponto importante que é a definição. Né? É preciso definir esse dado. Digamos que eu coloque aqui, antes de imprimir lá, eu coloque esse dado aqui na seção de dados. Vamos ver o que acontece. Ele está reclamando, olha, código de subrotina ou função indefinido. Ele acha que isso aqui é uma subrotina, uma função. Não esquenta a cabeça agora com esses termos, mas ele está dizendo que não foi definido.
Se eu deixar só como argumento, tudo bem, ele não precisa da definição e ele imprime. Só que ele imprime um valor zero por default, né? Ou seja, ele não, o valor não tinha sido definido. Tá claro? Bom, tá, mas então como que eu defino um valor? O que, que é a definição? A definição é o seguinte: definição a definição ela consiste de declaração. Tá? Então, por exemplo, declarar, eu ponho o nome aqui do dado. Tá? Aliás, esse dado aí, tanto aquele texto, tanto aquele valor textual quanto o valor numérico, nós chamamos de literal. Então, o literal ele pode ser texto ou pode ser número. Então, como que eu defino aquele literal? Né? Como que eu vou definir aquele valor? Eu coloco o nome que é o identificador do literal, cuidado, aí merece uma atenção, porque quando eu coloco, eu vou colocar um valor usando o operador de atribuição, ou seja, eu vou atribuir um valor, por exemplo, um. Aqui que eu estou fazendo aqui, eu estou atribuindo o valor, porque isso aqui é um operador de atribuição. Então, nessa operação, o que, que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo o valor um ou literal um a esse nome aqui, a esse identificador X, que agora é uma variável. Tá? Então, agora nós criamos a nossa primeira variável. Nossa primeira variável tem um nome ou identificador X e houve aqui uma operação de atribuição, né, com esse operador de igualdade, ou melhor, perdão, de atribuição, não é de igualdade. Eu estou atribuindo o valor um. Quando eu rodo o programa, ele imprime um. Ah, veja, aqui, para não repetir o valor literal, porque eu poderia ter feito isso, tá? Mas se eu faço isso, qual é o sentido de definir? Então precisa definir aqui, tá? Porque já está claro que é o literal um. Se fosse um texto, eu colocaria o texto aqui entre aspas duplas e também não precisaria de nenhuma definição. Agora, se eu coloco uma letra, por exemplo, uma sequência de letras, enfim, é, ele não, como ele não, como não está entre aspas, ele imagina que seja um valor numérico, só que sem definição ele atribui como um. Aqui no caso, eu criei então a variável x. Por que variável? Porque esse valor atribuído ele pode mudar durante o programa. Tudo bem? Uma forma, a forma mais simples é essa, mas eu poderia usar também aqui essa palavra-chave let. Dá na mesma, eu posso usar ou não. O uso ele acontece quando eu quero simplesmente compatibilizar o meu programa com outras versões ou outros dialetos. Né? Existem dialetos de Basic que não que precisam do let. Se não colocar o let, vai ocorrer erro. Tá? Nesse caso do Small Basic, tanto faz colocar ou não o let. Vamos rodar. Pronto. Então, let é algo como deixar que esse nome tenha o valor de um aqui no caso, né? Que seja atribuído um valor a este nome, a esse identificador. Muito bem. Eu uso x para não ficar colocando um, eu coloco x, que é a variável. Tá? Bom, a gente falou, vamos supor, eu quero escrever
eu quero escrever uma mensagem, o hello, ok? Então, eu vou simplesmente tirar esse dado aqui, porque o dado ele já está claro aqui, é um literal. Pronto. É, por que criar variáveis? Para que eu não precise ficar repetindo o hello em outras. Vamos supor que eu quero de novo imprimir hello em outras partes do programa. Eu não preciso colocar toda hora print hello, print hello. Eu posso dar um nome, eu posso atribuir esse literal, esse valor, a uma variável, né? Digamos que eu chame essa variável de saudação, ok? Então, em vez de colocar hello aqui, ó, eu coloco saudação. Tá? Então, imprime saudação. Vamos ver o que acontece se eu deixar dessa forma. Deu um erro. Por que esse erro? Porque eu coloquei esse nome aqui e não defini o que é isso. Ele não sabe o que é isso. Se simplesmente eu não quero, para vamos poupar digitação. Em vez de apagar, eu vou colocar um comentário aqui na frente, um apóstrofo para dizer que isso é um comentário. Ou seja, o programa não vai ligar para isso, ele ignora simplesmente os comentários. E se eu fizer rodar, de novo é aquele caso. Como argumento, tudo bem, eu posso colocar isso aqui, mas somente como argumento. Por quê? Esse argumento ele pensa assim: olha, não é um texto, não tem valor textual porque não está entre aspas, então tem valor numérico. Mas não foi definido, então ele assume o valor zero. Tá? Para que ele assuma o valor que deve assumir, ou seja, nós temos que definir. E como que eu defino? A definição ela compreende do seguinte: uma declaração, que é estabelecimento de tá? Um nome ou um identificador, o sinal, esse sinal de atribuição, que é o mesmo sinal de igual, mas aqui ele não significa uma igualdade propriamente. Ele vai atribuir um valor. É, é, lembra que se eu deixasse sem definição, ele assumiria como se fosse um número e seria zero. Digamos que eu não quero zero, que eu ainda quero um valor numérico, mas diferente de zero. Então basta que eu atribua o número que eu quero, o valor que eu quero, o literal. Isso aqui é um literal. O literal 23 eu atribuo, através desse operador de atribuição, a esse nome, a esse identificador. Então isso aqui agora é uma variável, que ela foi declarada com esse nome e inicializada, ou se atribuiu pela primeira vez este valor, usando o operador de atribuição. Então ela foi declarada e inicializada pela primeira vez. Perdão, e atribuída pela primeira vez ou inicializada. Então, e a operação toda a gente chama de definição. Vamos rodar. Pronto. Então, observe que, em vez de colocar 23 aqui como argumento do print, eu coloquei o nome da variável. Tudo bem? Eu poderia, por compatibilidade com outras versões, usar uma palavra-chave na frente que é let. Não vai alterar em nada. Tá bom? Esse let, como eu disse, ele é mais. Ele é comum em outros dialetos, e aí, para que eu compatibilize esse texto, esse código, se eu quiser passar esse código para outra linguagem basic, para outro dialeto, provavelmente eu vou ter que manter o let. Né? No caso do Small Basic, ele é facultativo. Muito bem. Só que eu não quero um valor numérico, eu quero um valor textual, que é o nosso hello ali. Ó.
Tá, então vamos lá. Pronto. Agora vamos pensar numa coisa. Eu não quero que. Não quero, eu quero que saudação seja fixa no programa, não se altere. Eu quero que seja uma constante. Por quê? Digamos lá, se eu alterar, pode acontecer de sem querer, for um programa muito longo, lá na frente, antes de fazer alguma coisa com essa variável, eu faço uma nova atribuição, já que é variável, significa que o valor dela pode mudar. E aí eu quero, vamos supor que lá, sem querer, eu mudei o valor dela. O que, que eu fiz? Eu fiz isso, ó. Em vez de hello, vamos dizer que eu vou colocar olá, mas para evitar o acento, vou pôr oi. Aí eu vou rodar o programa. Olha, por que, que ele, em vez de imprimir hello, imprimiu oi? Porque eu mudei o valor da variável saudação, que antes era hello e passou a ser oi. Antes desse comando, eu imprimi, perdão, eu mudei o nome, eu fiz uma nova atribuição. Lógico, se eu fizesse essa atribuição depois do comando, desculpa, eu vou tirar essa linha, tá? Eu vou colocar depois do comando. Agora vamos rodar o programa. Olha, ele imprimiu hello. Por quê? Porque no momento em que ele vai imprimir, ele vê qual é o valor. Ele olha para trás, ele olha para cima. Qual é o valor? Ah, é hello. Só depois que eu imprimi que eu mudei o valor. Por exemplo, se eu vier agora e colocar um novo comando, print saudação, e eu rodar o programa, olha que interessante. Ele imprimiu o primeiro valor e depois imprimiu o segundo valor. Ok? Tá. Mas eu não quero, eu quero que saudação seja fixa, tenha só um valor. Como que eu faço para garantir ou para evitar o risco de uma nova atribuição? No lugar do let, eu vou usar uma outra palavra-chave, const. Então, const é uma palavra-chave que torna essa variável saudação em uma constante. Então, repare, o que era uma variável agora é uma constante, que não deixa de ser uma, entre aspas, variável cujo valor não varia, não muda, não pode mudar. E se eu tentar mudar, vai acontecer um erro. Vamos ver? Olha aqui, ó. Ele disse: não pode mudar uma constante. O constante sempre tem valor global. Valor global não. Escopo global. Tá? Não precisa se preocupar com a palavra escopo nesse momento. Né? Escopo seria um atributo da variável, assim como o nome ou identificador é um atributo, o valor é um atributo, o tipo é um atributo e o escopo é outro. Mas deixa o escopo para lá por enquanto. Então, mas o importante é que houve um erro aqui. Tá? Por quê? Se eu quiser mudar, eu não posso usar const, aí eu posso usar let ou não usar nada, tá? Então, para eliminar esse erro, eu continuo querendo que seja constante. Se eu quero que seja constante, eu não posso mudar. Então, tirei aquela linha de uma nova atribuição, deixei só a inicialização aqui, ó. Agora eu vou rodar. Pronto, não dá erro. Imprimiu duas vezes porque eu tenho dois comandos. Uma coisa, presta atenção aqui que tem várias linhas, tá certo? Você está vendo aqui, ó. As linhas no código-fonte não são interpretadas pelo BASIC.
Nem linha, nem espaço em branco. Né? Por exemplo, vou colocar espaço branco nessa linha. Aqui também, ó, vamos colocar espaço em branco. Não, e vamos rodar o programa. Pronto. Ficou exatamente igual. Por quê? Os espaços eles servem apenas para nosso conforto visual, para nossa organização, para organizar o texto. Tá? Eu vou voltar, porque não interessa aqui o espaço, ou não é que não interessa. Ele não tem efeito nenhum e também não fica bonito, né? Com aquele espaço todo, não faz muito sentido. Vou deixar só um comando, por enquanto, e vamos lá, novamente, não vai alterar em nada. Tudo bem? Até aqui? Ok. Vale a pena a gente, vamos falar de variável, então. Nós já falamos de constante, que é esse caso. Agora vamos criar uma variável. Por exemplo, quando a gente imprime o Hello World tradicional, simplesmente a gente está colocando o seguinte: vamos imprimir. Ah, uma coisa interessante: eu posso trocar o print pelo ponto de exclamação. É exatamente a mesma coisa. Olha, vamos rodar. Olha lá. Então, o print, por conforto também, para que você escreva mais rapidamente, tenha que digitar menos caracteres, você pode simplesmente colocar um ponto de interrogação e o argumento de print. O ponto de interrogação, nesse caso aí, ele faz o papel ele substitui esse nome print. É a mesma coisa. Tá. Mas no caso do Hello World, né? Por exemplo, é, os programas tradicionais fazem isso. Ó. Por exemplo, vamos rodar. Olha lá. Ele imprimiu Olá Mundo. Tá? No nosso caso, a gente deixou a parte do hello, ou do olá, ou do oi, nós chamamos de saudação. É uma constante, não vai mudar nunca no programa. Mas a gente quer que ele imprima outra coisa aqui no lugar de mundo. Ele quer que nós queremos que seja impresso o nome de uma pessoa. Então, o que nós podemos fazer aqui? Primeira coisa, criar a variável, uma variável, por exemplo, com o nome nome. Então, o nome da variável nossa vai ser nome, tá? Podia ser outra coisa, podia ser x. Vamos supor, vou colocar aqui, eu quero que ele imprima o oi e depois ele imprima o nome da pessoa. Então, eu vou usar uma variável aqui. Olha lá. Por que ele imprimiu zero? Porque ele não sabe qual é o valor. Primeiro, ele não sabe que isso aqui é um texto. Aliás, ele sabe que não é um texto porque não tem aspas. Aí ele interpreta como um número. E como não houve definição, o que ele faz? Ele imprime, ele supõe que seja zero, que seja um número e que seja zero. Tá, mas eu não quero, eu quero que seja o nome de uma pessoa. Vamos supor é, x igual a Ana. Pronto. Agora eu vou rodar. Opa, aí sim, ó, agora imprimiu. Olá, Ana. Hello, Ana. Vamos mudar para o português.
vou mudar a saudação para oi. E vou pôr uma vírgula aqui, um espaço, tá? Vamos rodar. Olha lá. Oi e depois oi, Ana. Tá, mas vamos organizar a nossa saída aí, ó. Tá? Eu não vou mais imprimir a saudação depois. Melhor, vou fazer o seguinte: eu não vou imprimir só a saudação antes, eu vou imprimir a saudação, claro, antes e logo seguida pelo nome, mas antes eu tenho que definir o nome, tá? Lembra? Isso aqui é uma definição, olha. Eu estou atribuindo o literal Ana, que é um literal de texto, porque está entre aspas, a variável que eu estou chamando, cujo nome é x, tá? Cujo identificador é x. Então vamos rodar. Pronto. Ah, mas ele mudou a linha, né? Sim, porque o print, ele sempre no final, aqui, ele muda para outra linha. Mas e se eu quero colocar na mesma linha? Eu posso fazer isso, olha. Eu vou puxar aqui, ó. Aí a primeira coisa, eu não. Eu coloco que tanto saudação quanto a variável sejam argumentos do mesmo comando. Então eu vou tirar aqui, olha, o print, porque se eu mantiver o print, vamos ver o que acontece. Ó, ele disse o seguinte: o bom da IDE, né, dessa interface, é que se houver erros, me diz, a interface me diz que tipo de erro está acontecendo. Ele está dizendo que a declaração, o statement, a declaração print deve estar do lado esquerdo. Ele é a primeira palavra-chave da linha. Tem que ser a primeira, tá vendo aqui, ó? E aqui apareceu aqui. Ou seja, eu tenho dois comandos print na mesma linha. Eu não posso colocar dois comandos na mesma linha, a não ser que eu coloque, que eu separe esses comandos com dois pontos. Pode ver que agora não vai dar erro, porque eu separei os comandos. Pronto. Não deu erro, no entanto, continua com aquele problema de imprimir só depois, porque na próxima linha. Só por quê? Porque o print sempre adiciona uma nova linha quando ele termina a impressão. Bom, como que eu resolvo isso daí? Eu resolvo o seguinte: eu não uso mais um outro comando print, mas eu tenho que. E se eu usar dessa forma, olha o que vai acontecer. Ele dá um erro aí. Que erro que ele dá? Um erro de sintaxe. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu não posso colocar dois argumentos separados por espaço. Então, qual o separador, digamos, mais normal para justapor os argumentos? É o ponto e vírgula. Anota bem esse nome, justaposição. Não é concatenação, é justaposição. Ou seja, eu coloco os dois argumentos, os dois valores numa sequência. Olha agora como vai ficar. Agora sim, olha. Tá claro? Então, eu já. E se eu mudasse isso aqui para mundo, já com a exclamação, ponto de exclamação, veja como ficaria. É isso. Tudo bem? Até aqui está claro? Muito bem. Então, aqui nós definimos uma constante e também uma variável. Lembra que para variáveis eu posso opcionalmente usar
a palavra let e aí rodar, ok? Quando eu coloco a palavra let, eu posso, como eu estou definindo, tirar essa instrução e colocar lá na parte de dados. Ou seja, eu tenho dois dados. Eu tenho a constante saudação e a variável x. E depois, na área de comandos, esqueci aqui de fechar a, o texto, né? Agora sim, ó, na área de comandos, eu deixo apenas o comando. Resolveu. Ok? Agora, lembra que nós falamos que é, eu posso, como é uma variável, eu quero mudar o valor. Agora, eu vou mudar o nome, em vez de mundo, eu vou pôr Ana, sem a exclamação. E, em seguida, vou de novo imprimir saudação com ponto e vírgula para separar os argumentos, né? O outro argumento vai ser X. Pronto. Agora eu vou rodar o programa. Olha lá. Ah, mas eu quero a exclamação. Então eu posso fazer de duas formas. Eu simplesmente coloco mais um argumento, que é o ponto de exclamação. Pronto. Ou eu já incluo o ponto de exclamação na, na atribuição aqui, olha. Vamos rodar. Pronto. Alguma dúvida? Examinem o texto e vejam se restou alguma dúvida. Como nós já chegamos aos quase 40 minutos, 35, 37 minutos, vamos fazer uma pausa e continuamos na próxima aula. Tudo bem? Tá claro até aqui? Espero que sim. Se houver alguma dúvida, basta comentar. Um abraço, até logo.